Enfim, Marcelo, é um prazer enorme estar falando contigo. A Hora da Estrela eu revi esses dias, tinha visto há muito tempo e é um filme muito lindo e sensível, que eu acho que, né, passa por todas as épocas, com a mesma beleza de sempre. E eu queria te perguntar o que é que mudou na tua relação com o filme desde da primeira vez que você assistiu ao resultado até hoje, né, passados 40 anos. O que é que mudou? O que é que cresceu? O que é que você percebeu, é, né, que a vida, experiências diferentes com outros filmes te deu? Tem muita coisa diferente, né? Principalmente o tempo do filme, e tem muitas mudanças. Hoje em dia a gente está com esse formato digital e tudo mudou, né? As coisas têm uma velocidade muito grande, né? De acontecimentos, de acompanhar. Eu imagino, vocês tinham alguma dimensão enquanto estavam fazendo o filme na época de que ele teria a repercussão que teve? Não imaginava nunca, porque foi meu primeiro filme. Eu nunca imaginei assim de fazer cinema. Na época eu estava fazendo vestibular e fiz as primeiras provas quando eu tive que viajar para poder fazer o Uhum. filme, né? E aí era São Paulo, era um outro movimento. Já o filme já estava na pré-produção. E aí lá descobri que eu tinha que fazer teste para poder fazer o personagem, né? E depois já caí de cara para poder fazer o personagem, já ter passado nesse teste, muita coisa tinha acontecido até eu chegar. Mas o grande lance de tudo isso foi Suzana Amaral, né? Suzana Amaral era muito exigente, muito rigorosa, e ela sabia o que estava fazendo, era o primeiro trabalho dela, e ela vinha fresquinha lá da Ectos Studios, e ela queria aplicar tudo aquilo, né, nesse primeiro filme, nesse primeiro personagem. E Uhum. aí eu tive a boa sorte de estar na mão dela e de aprender um bocado de coisa, né? Sim. E depois ela tinha muito medo de que eu me perdesse no caminho, né? Então, quando a gente começou a filmar, ela já me botou de frente para a parede. Ninguém chegava perto, ninguém me tocava, só para falar coisas do filme, né? Não fui para hotel, não andei de avião, fiquei as 4 semanas enclausurada, Meu na Deus. produtora, onde eu tinha lá um quartinho que eu morava, né? E ela preservou tudo isso, né? Para poder vivenciar esse personagem. Sim. Né? Às vezes eu ficava triste, chorava pelos cantos, ela dizia, um dia você vai me agradecer. Ela, danada, Suzana. Era mão firme, né? Na direção. Mão Minha firme. filha, era. Ela enfrentava todos e todas. Às vezes Edmond queria se expandir com o olímpico dele. Ela, não, não é isso. É assim, Aham. assim, assim. E um dia tem algumas cenas por aí. Eu acho que a Alain vai botar no filme que ele está preparando para vivenciar um pouco Sim. essa coisa que ele tem, né? Suzana Amaral dirigindo. Uhum. E é incrível, assim. Eu acho interessante você falando assim essas histórias da época, de você descobrindo o mundo do cinema, né, enquanto fazia o filme, porque a personagem também está descobrindo um mundo novo na cidade nova, né, ali, da mesma forma como você também estava na sua vida na época descobrindo. Então, aí eu queria saber o que é que tem o que é que tem mais parecido você com a personagem, o que é que tem de mais diferente. Eu acho que tudo, né? Naquela época era tudo. Eu via do interior, Macabé também era da cidade do interior e estava indo para a cidade grande com a tia dela, mas eu estava indo sozinha, né? E tinha é, todas essas questões sociais que a nordestina carregava, né? Que era trabalhadora, carregava muita coisa, parecia uns formigueiros. Então a gente ouvia muita coisa, né? Mas também eu via que tinha muitos sonhos, que as pessoas iam procurar vida melhor, né? Iam trabalhar, procurar vida melhor. Só que a Macabea, ela foi com a tia morreu no meio do caminho, ela foi ficando sozinha e foi.
né, procurando viver com o pouco que ela sabia, né? E eu fui também procurando lidar com o trabalho, com a experiência que eu tinha no teatro, Uhum. né? E aos poucos fui conhecendo outras pessoas, conhecendo, né, a questão do cinema brasileiro, vendo as pessoas falarem de cinema, vendo, né? Sim. Mas o que diferencia, por exemplo, a questão, porque assim, no teatro eu sempre vivi na prática, né? Ah, é a lavadeira, estava ali levando a roupa, não sei o quê, não questionava, porque se ela era pobre, se ela era rica, se ela tinha isso, se ela tinha aquilo, não questionava as questões sociais, né? E interpretar aquela lavadeira que estava passando ali, né? E eu fazia quase a mesma coisa, né? Eu ia vivenciando aquele personagem, aquela Macabé, que a cena era assim, assim, aos poucos ia fazendo, ia vivenciando, mas eu também não tinha essa relação com a câmera, aquele Uhum. olhar, como as pessoas falam hoje em dia, né? Mas é muito impressionante, porque teu trabalho é um trabalho nesse papel, é muito de olhar, é muito cheio de sutileza, é um personagem que fala muito com a forma como ela olha, né? Então foi uma estreia incrível nesse sentido, né? Foi difícil chegar E nessa aí eu sutileza? falo nesse sentido assim, com o tempo do lugar que eu vim, entendeu? Aham, Que era assim, a gente tinha tempo, sentava na calçada, ia brincar, ia vivenciar as coisas, né? E na cidade grande, não, era tudo assim, tudo corrido, ai, já tem que chegar, já tem que, sabe? Era uma uhum, velocidade muito grande. Suzana Amaral, né, ela teve que segurar esses freios para que eu não pegasse o ritmo de lá, aham, né? Ela foi muito esperta em lidar com esse personagem, que realmente ela já sabia que eu vinha quase pronta, né, dali. aham. Porque ela não Eu, queria que ninguém que eu fosse passear, que eu fosse para shopping, que eu fosse para noite, que eu fosse, sabe, para restaurantes, vivenciar outras coisas, que para eles era natural, para mim não era, né? sim. E só para te perguntar também sobre Clarice Lispector, né? Sobre o livro, o quanto de leitura vocês fizeram durante a gravação na época? A Suzana Amaral, ela só me deu o roteiro uma semana antes de começar o filme, né? Que era para mim poder ver quais as cenas que ia entrar, né? Mas eu li o livro muitas vezes, né? A Uhum, primeira vez que eu li o narrador ali falando, o narrador contando, né? sim. Que eu não gostava muito. Eu gostava da história da Macabea, né? Eu Uhum, gostava quando ela estava com a Olímpica, quando ela estava com a Glória, com a Maria, com a Cartomante, né? Quando ela estava lá no trabalho, né? Aí sim. eu curtia essas cenas todas, assim. Eu achei interessante porque quando Suzana Amaral foi fazer o roteiro, então ela deu esse protagonismo a esse personagem, né? Sim, Que é a Macabea. com certeza. E, e ela foi contar a história dessa menina, ingênua, invisibilizada, né? Rejeitada. Solitária, né? É, É. Você destacou agora as cenas da Cartomante, eu queria saber também como foi gravar com a Fernanda Montenegro na época, como é que foram essas cenas, quão bacana foi. Teve uma vez que ela levou a Fernanda lá para poder ensaiar, conversar, né, sobre o personagem, e tudo, e a gente fez uma pequena leitura no primeiro dia que a Fernanda foi na casa dela. Aí depois ela só foi chegar lá no final do filme, quase para terminar o filme, né? E era uma expectativa muito grande, né? Do cenógrafo, da Suzana, né? De como era que ela ia, Uhum, né? Que ela ia chegar, como era que ela ia fazer, né? Porque até então era uma leitura lida, né? aham, E aí eu também, né? Criei uma expectativa muito grande, porque era uma fernandona, mulher gigante, uma mulher que era a atriz mais famosa que a gente tinha na história, né? E ela fazia tudo, televisão, teatro, né? Então ela veio com essa carga toda que ela era a Fernandona mesmo, né? sim, E foi com certeza. incrível, porque é um dos personagens assim que eu acho
né, que ela interpretou maravilhosamente bem, ela coube direitinho naquele personagem, né, o jeito dela falar, o jeito dela vivenciar aquela prostituta, aquela cafetina, né, Sim. e, e me senti bem pequenininha diante dela, né, como a Macabé ali se sente. Se sente, exatamente, exatamente. É, É muito lindo o personagem, e eu queria também, para concluir, acho que o nosso tempo está acabando, mas te perguntar o que é que mais você aprendeu com a personagem, né, que você levou adiante em personagens marcantes, como em Pacarrete, que a gente vê muito da Macabeia ali em alguns momentos. Queria te perguntar o que é que ficou de bagagem da eu acho que Macabeia. fica o humor, né? Fica o humor do personagem, que a Macabé tem humor também. A Macabé, Sim. apesar de, né, de ser ingênua, tudo, mas ela era engraçada no jeito dela ser, né? E a Pacarrete, ela carregava isso também, né? Um pouco esse humor existencial, né? E ela tem aquele gracejo, ela é graciosa, né? E as duas têm esse mesmo tom, assim, apesar de uma ser mais, né, ter mais ritmo e a outra ter menos, né? Poxa, muito obrigado, Marcela, por esse tempo e, enfim, parabéns por toda essa tua carreira, toda essa tua história. Parabéns mais uma vez por A Hora da Estrela. Espero que o filme tenha um relançamento lindo, com certeza vai ter. Ai, muito obrigada. Aqui estão elas, né? Aqui está a Clarice, você está vendo? Eu tava vendo agora, tava Aqui vendo. está A a Pacarrete tava vendo. Papel, né? Me deram de presente esses personagens aí. E os prêmios, os troféus, eu tô vendo o Titito ali E alguns atrás. prêmios. Obrigada, Sim. viu? Um beijão. Parabéns mais Beijão, uma vez. querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.